Tudo bem, então vamos dar continuidade à leitura de Daniel 12, onde vemos Miguel, o grande príncipe, se levantando. E então, finalmente, aqui estamos nós. Muito bem. Neste ponto do caminho, o que é que nós já conseguimos ver até agora? Deixe-me pegar isso aqui. Certo, então até agora vimos a certeza do juízo. Até agora vimos o que vimos? A certeza do juízo. Quando Miguel se levanta, é depois do tempo do fim. Quem é o Miguel que se levanta? É Jesus Cristo. E nós analisamos as profecias paralelas em Daniel 7, 8, 9, de 10 a 12. Agora vamos falar sobre o local dos juízos. E alguém me comentou na hora do almoço que muitos adventistas não têm a certeza da salvação. E uma das razões pelas quais eles não têm a certeza da salvação é porque, quando falamos sobre o juízo pré-advento, o pregador diz: você está pronto para quando o seu nome for chamado no juízo celestial? E as pessoas pensam: bem, não, eu não estou. E isso faz com que o medo tome conta do coração delas. Na verdade, eu acho que o juízo pré-advento é uma notícia maravilhosa para o povo de Deus, porque isso significa que, nesse momento, o selamento está completo e você está selado e seguro em Cristo, através da crise final, do derramamento das 7 últimas pragas, do tempo de angústia de Jacó, e o que você tem para esperar é a eternidade com Deus. Por isso, eu acho que é uma parte maravilhosa do Evangelho, e isso não gera incerteza na minha mente. Para mim, é a certeza de que Deus cuidará. Eu estou selado no reino de Deus antes que Satanás possa fazer o pior contra os santos de Deus. E então, agora vamos analisar a questão da localização do juízo. E a localização do juízo é bastante clara nas Escrituras. Encontramos isso em Daniel capítulo 7. Agora, em Daniel capítulo 7, estamos familiarizados com as 4 feras que saem do mar em Daniel capítulo 7. Mas se você analisar Daniel capítulo 7, há um padrão nele e esse padrão se repete 3 vezes. Você tem o chifre pequeno, depois o juízo e então a segunda vinda. E você pode pensar que esse é o padrão de todo o capítulo. Na verdade, esse padrão se repete 3 vezes dentro desse capítulo. Então, se você vê o mesmo padrão e sequência de eventos repetidos 3 vezes em um capítulo, então você sabe que isso é realmente importante. Certo? Se acontece uma vez, é importante. Se acontece 2 vezes, é como se luzes de neon estivessem piscando. Se isso se repete 3 vezes, então é como se Deus, proverbialmente, estivesse dando uns tapas no rosto e dizendo: acorde, isso é importante. E então você tem essa sequência tripla, que acontece 3 vezes em Daniel 7. Temos o chifre pequeno, depois o juízo e então a segunda vinda de Cristo. Portanto, isso claramente é algo muito importante. Uma sequência de eventos no livro de Daniel, capítulo 7. E então nós vamos olhar com um pouco mais de detalhe para o que realmente, a parte que fala sobre o juízo, então juízo aqui, juízo aqui, juízo aqui. Se você olhar para os 3 versículos que falam sobre o juízo, eles estão aqui. É Daniel 7, 9 a 10, Daniel 7, 22 e depois Daniel 7, 26. E esses são os 3 pequenos trechos que se concentram no juízo. Dentro dessa sequência tripla de chifre pequeno, juízo e depois a segunda vinda. Então, a primeira passagem que fala sobre o juízo, dessas 3 passagens sobre o juízo celestial em Daniel 7, está nos versículos 9 a 10. E diz ali: eu contemplei, é fácil para mim ler aqui na minha Bíblia. Então, tenham paciência comigo, enquanto eu encontro aqui. Então, Daniel 7, versículos 9 a 10, e vocês podem me acompanhar na tela, diz: eu continuei olhando até que foram postos tronos, e o ancião de dias se assentou, cuja veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. Seu trono era como uma chama de fogo, e as rodas dele como fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. O juízo foi estabelecido, e os livros foram abertos. E então, de acordo com esta passagem aqui, o juízo acontece diante do trono de Deus, o que significa que não é na conferência de Upper Columbia ou na conferência de Michigan, certo? É uma conclusão justa a se tirar. Isso está acontecendo, na verdade, no céu. Ali é a sala do trono de Deus. Daniel 7:22, você tem a segunda das 3 passagens que falam sobre o juízo celestial. Diz assim:
Até que veio o ancião de dias, e o juízo foi dado aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Eu só quero que você pense sobre isso. O juízo foi dado aos santos do Altíssimo. Isso é uma boa notícia. Tipo, se você sabe que é inocente, você só quer o seu dia no tribunal para provar sua inocência. Certo? Se você é culpado, você não quer que o seu dia no tribunal chegue tão cedo. Mas se você sabe que será considerado inocente pelo juiz, você quer o seu dia no tribunal. E assim, este versículo nos diz que o juízo foi dado aos santos do Altíssimo. E então a terceira passagem é Daniel 7:26, que diz: Mas o juízo se assentará e eles tirarão o seu domínio, ou seja, o poder do pequeno chifre para o consumir e destruí-lo até o fim. E assim, neste trecho aqui, Daniel capítulo 7, essas três passagens em Daniel capítulo 7 que tratam do juízo pré-advento, descobrimos que o local do juízo é a sala do trono de Deus no próprio céu. Não é aqui no planeta Terra, vai ser no céu lá em cima, e assim será diante do trono de Deus. E ao redor do trono de Deus estão miríades e dezenas de milhares sobre dezenas de milhares de anjos. E isso é realmente importante, porque se você for a qualquer tribunal nos Estados Unidos, sempre há uma galeria pública, a menos que seja um tribunal FISA. Mas tirando os tribunais FISA, há uma galeria pública para cada tribunal nos Estados Unidos. E por que isso? Porque se não houver a oportunidade das pessoas verem a justiça sendo feita, as pessoas vão questionar se a justiça realmente foi feita. Então você tem a galeria da imprensa, você tem a galeria pública, e quando Deus faz o seu julgamento pré-advento, não é algo que ele faz em segredo dentro da Trindade. Ele faz isso diante de miríades e dezenas de milhares vezes dezenas de milhares vezes dezenas de milhares de seres angelicais celestiais, para que todo o universo saiba que os julgamentos de Deus são verdadeiros e justos. Não pode haver qualquer dúvida sobre o caráter de Deus, sobre a natureza de seu governo ou sobre a justiça de suas decisões. Isso é importante para nós, porque quando chegarmos ao céu durante o milênio e quisermos entender por que eu fui salvo e talvez meu filho se perdeu, eu quero compreender que os julgamentos de Deus são verdadeiros e justos. E é interessante que na Bíblia toda lágrima só é enxugada em Apocalipse 21 e não em Apocalipse 20 durante o milênio. Isso implica que haverá lágrimas no céu enquanto lamentamos por aqueles que perdemos e amamos. Mas também estamos compreendendo a justiça do julgamento de Deus por toda a eternidade. Então, o que aprendemos até agora sobre esta manhã e agora mesmo? Aprendemos que o juízo pré-advento ocorre no céu. Ele envolve a abertura dos livros, não diz aqui o livro da vida, mas envolve a abertura de livros. É diante de Deus em seu trono, com miríades de anjos presentes. Sabemos que o julgamento do povo de Deus começa em algum momento após os 1260 anos, ou após 1798 depois de Cristo. Isso acontece no que a Bíblia chama de tempo do fim. Conclui-se com o julgamento de Deus e a destruição do papado. Isso acontece pouco antes de Miguel se levantar, o que dá início ao tempo final de angústia, o tempo de angústia de Jacó e a segunda vinda. Então isso é o que conseguimos entender até agora sobre Miguel se levantar e quando isso ocorre no fluxo da história da salvação. Agora vamos analisar a questão do momento do juízo. E a questão do momento do juízo foi realmente essencial para o movimento adventista, para o movimento milerita no início da década de 1840, chegando a 1843 e 1844. Então agora vamos analisar o momento. Esse juízo pré-advento. Vamos começar olhando para Daniel capítulo 8, que é o capítulo que discute esse elemento de tempo relacionado a esse juízo no céu. Então, Daniel capítulo 8, você tem o carneiro, que representa a Pérsia, e o bode, que representa a Grécia, e assim você tem Daniel 7. Você tem Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã, e então o juízo no céu. Depois a segunda vinda de Jesus. Daniel 2 é a estátua de Nabucodonosor. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã e papal, e então a segunda vinda de Cristo. Mas isso não inclui o juízo no céu. Mas em Daniel capítulo 8 temos muito mais detalhes sobre o juízo pré-advento que não aparecem em Daniel capítulo 2.
Mas você tem Medo-Pérsia, tem Grécia, tem as dimensões horizontal e depois vertical de Roma em Daniel capítulo 8 aqui. Então você chega à questão da purificação do santuário após 2.300 dias, ou 2.300 anos. Então essa referência à purificação do santuário remete ao Antigo Testamento, Levítico 16. E no sistema levítico, os sacrifícios eram oferecidos todas as manhãs e todas as tardes. E esses eram os sacrifícios diários. E eles apontavam para o sacrifício de Jesus no Calvário. Mas uma vez por ano, no auge do ano religioso judaico, havia o dia da expiação, conhecido como Yom Kippur. E por 10 dias antes disso, havia a festa das trombetas. E eles tocavam as trombetas por todo Israel durante 10 dias para anunciar a todo o povo que o dia da expiação estava chegando. E era um tempo para abandonar o pecado em sua vida. Era um tempo para confessar pecados, era um tempo para se reconciliar com seus irmãos ou irmãs, porque o dia da expiação estava chegando. E de certa forma estamos vivendo esse mesmo período hoje, sabe? A necessidade de abandonar o pecado, reconciliar-se com irmãos e irmãs e garantir que nada fique entre nós e um Deus santo. E assim, uma vez que você chega ao clímax do ano religioso, você tem o dia da expiação. E isso envolvia o afastamento do pecado. A responsabilidade pelo pecado era atribuída a Satanás, e o bode expiatório era levado para o deserto para morrer. Então a pergunta é, o que representam esses 2.300 dias? Literalmente, em hebraico, são 2.300 tardes e manhãs, que é um idioma hebraico para 2.300 dias. E se seguimos o princípio nessas profecias, a profecia apocalíptica de que um dia na profecia equivale a um ano no tempo real, como o experimentamos, isso significaria uma profecia de 2.300 anos. E assim, se você olhar para essas profecias de Daniel, verá que há um padrão aqui. Então, em Daniel 2, você tem uma visão e depois recebe uma explicação. E a visão geralmente está em forma simbólica, e a explicação costuma ser em uma forma mais literal, como entendemos e experimentamos hoje. Daniel 7 traz a visão dos animais e depois apresenta a explicação em termos de como vamos experimentar isso no mundo. E Daniel 8, você tem uma visão, mas recebe apenas uma explicação parcial. Em Daniel 8, quando Daniel busca entendimento, o anjo Gabriel explica quem são os poderes terrenos, que são Grécia e Pérsia, mas Gabriel não diz nada sobre o elemento temporal, os 2.300 dias na profecia de Daniel 8. Então Gabriel explica Medo-Pérsia e Grécia, esses dois pelo nome, não explica o nome de Roma. E em Daniel 8, o anjo Gabriel não dá nenhuma explicação para o elemento temporal de Daniel 8, que são os 2.300 dias ou 2.300 anos, como entendemos, como experimentamos hoje. E assim, quando você passa por Daniel 2, depois 7, depois 8, você tem visão, explicação, visão, explicação, visão, depois explicação parcial. Mas Daniel não tem explicação para os 2.300 dias em Daniel capítulo 8. Então, o que Deus faz? Ele lhes dá outra visão em Daniel capítulo 9, e Daniel 9 é a explicação do elemento temporal que faltava em Daniel capítulo 8. Você está acompanhando isso? Então, Daniel 9 é talvez a maior profecia sobre o tempo da vinda do Messias, a profecia dos 490 anos, mas também é a explicação para o elemento temporal que estava faltando em Daniel 8. Você está acompanhando isso? Sim, ok. Então, visão, explicação, visão, explicação, visão, explicação parcial, e Daniel 9 dá a explicação. Além da profecia do Messias, ela também nos explica, nos ajuda a entender o elemento temporal de Daniel. Capítulo 8, os 2.300 anos dias. Então vamos para Daniel, capítulo 9, e isso vai ser meio que um pulo, salto e avanço por esse capítulo. E o que você percebe é que o hebraico é muito útil. Isso não aparece em nenhuma tradução em inglês, mas há duas palavras usadas para visão no hebraico. Você tem Hatzon aqui em cima e você tem Mará. E há duas palavras usadas em Daniel 8 e 9 para visão. E a pista está em quando essas palavras são usadas. Então, em Daniel 8, versículos 1 e 2, esta é uma visão da Medo-Pérsia. Isso é Grécia e Roma. São os bodes e o carneiro. E isso é chamado de Hatzon. E então, em Daniel 8,13, você tem a visão sobre o holocausto, a transgressão que causa desolação e o pisoteamento do santuário.
Isso é chamado por Gabriel de Hatson em 8:13. Mas quando Gabriel se refere ao elemento de tempo em Daniel 8, os 2.300 dias, Gabriel muda. A palavra usada para visão, Hatson, está relacionada aos poderes terrenos, Grécia, Pérsia e Roma, tanto papal quanto pagã. Aqui, Gabriel muda para a palavra mará ao se referir aos elementos de tempo da visão. Então, quando você chega ao capítulo 9 de Daniel, a primeira ocorrência da palavra visão está em 9:21, que é Hatson. E é aqui que o anjo Gabriel vem até Daniel, a quem Daniel tinha visto na visão de Daniel. 8 para dar. Então Daniel diz: eu vi Gabriel antes na visão, isso é Hatson, a que ele se refere. Mas Gabriel diz a Daniel: quero que você entenda a visão. E a palavra que Gabriel usa é Mara, não Hatson, porque o Hatson, os poderes terrenos da Grécia e da Pérsia, já foram explicados. Mas agora Gabriel diz: entenda a visão, ou seja, o elemento do tempo, o componente que faltava na explicação de Daniel 8, que Gabriel diz: entenda a visão. A palavra usada aqui é Mara. E assim, Gabriel vem em Daniel 9 para dar a Daniel entendimento sobre o elemento do tempo, aqui Mara e Mara, do elemento do tempo de Daniel 8, porque Daniel já havia recebido uma explicação sobre o componente do poder terreno da visão de Daniel 8. Então, em Daniel 9, 22 e 23, Gabriel diz que vem trazer a Daniel entendimento sobre a Mara. Esse é o elemento do tempo que não foi explicado a Daniel em Daniel 8, 26 e 27 e 13 e 14. Então, a pista está no hebraico e no inglês, seja na King James ou na nova King James, nós simplesmente não percebemos essas distinções. E é por isso que vale a pena examinar suas Bíblias com a concordância de Strong, por exemplo. E você pode ver essas distinções surgindo por si mesmo. Entenderam a lógica da conexão deste capítulo de visão com o resto, né? Eu sei que é logo depois do almoço e vocês sabem, o sangue está todo no nosso estômago em vez de na nossa cabeça. Mas todos vocês estão acompanhando a lógica disso? Sim, a visão Hatson e a visão Mara. Então pensem na Hatson, coloquem ela aqui em cima. Mara, há um ministério, acho que sediado na Upper Columbia Conference. Esse ministério trabalha com pessoas no Quênia e tem testemunhado verdadeiros milagres entre os prisioneiros. É uma visão de Deus. Então vocês têm essas visões Hatson e Mará. E assim, Daniel 9 não é apenas uma profecia sobre a vinda do Messias ou as mais impressionantes profecias de tempo sobre a vinda do Messias. Na verdade, ele nos dá a pista sobre o elemento temporal de Daniel, capítulo 8, a visão Mará, os 2.300 dias. Então, vamos abrir em Daniel 9 e ver o que está escrito. E muitos de vocês provavelmente já conhecem este versículo aqui. Diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. E então você tem, isso está relacionado ao seu povo. É o povo de Daniel, os judeus, e minha santa cidade é Jerusalém. E 70 aqui. A versão King James traz semanas, porque traduz 7 como uma semana, mas o hebraico é 70 setes. Dias como uma semana. Então, 70 vezes 7 é 490. 490 dias são 490 anos em profecia. Portanto, há um período de 490 anos determinado. Os hebreus, na verdade, cortaram ou separaram, como se cortasse algo de um pedaço de tecido, para os judeus e para a tua santa cidade. E então Gabriel dá 3 pares de declarações. E o primeiro aqui se aplica aos próprios judeus. Deus dá aos judeus 490 anos para acabar com a transgressão e pôr fim a todo o pecado. Então Deus lhes dá 490 anos para vencer o pecado e desenvolver uma sociedade justa. Esse é o período de tempo que ele lhes concedeu. Depois, o próximo par de declarações se refere ao que Deus fará ao final desses 490 anos. Ele vai fazer a reconciliação pela iniquidade e trazer a justiça eterna. Então, essa é a responsabilidade dos judeus, em vermelho ali. Essa é a responsabilidade de Deus, ali em preto. E aqui, este é o resultado. Portanto, se Deus fizer a sua parte e os judeus fizerem a deles, esse é o resultado natural que virá. E assim, a unção do Santíssimo é o início do ministério sumo sacerdotal de Cristo após sua ascensão ao céu, por exemplo. Então você tem esses 3 pares
Isso é responsabilidade dos judeus. Esta é a responsabilidade de Deus e este é o resultado. Se o povo de Deus colaborar com Deus, então haverá bênçãos, na verdade, para toda a humanidade. E assim, este é o resumo da visão de Daniel 9, encontrada ali em Daniel capítulo 9, versículo 24. Então, quando começam esses 490 anos? Então, não vou passar por toda a história agora, mas em Ezequiel capítulo 1, há uma ordem para reconstruir, um decreto para reconstruir o templo. Quando Ciro subiu ao trono da Pérsia, ele emitiu alguns decretos, e o primeiro decreto foi para reconstruir o templo. Isso aconteceu em 538 a.C., e foi quando enviaram Zorobabel de volta a Jerusalém para reconstruir o templo. Houve um segundo comando dado em Esdras, capítulo 6, em 520 a.C., mas esse também foi apenas para reforçar a ordem de reconstruir o templo. Mas então você tem um decreto de Artaxerxes em Esdras, capítulo 7, dos versículos 7 a 26, e esse é o comando, não apenas para reconstruir o templo, mas para reconstruir Jerusalém. Então, a ordem para reconstruir Jerusalém começa a partir da promulgação da ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém. Então, os dois primeiros decretos dos reis persas foram para restaurar o templo. E por isso não atende ao critério aqui, mas a ordem para reconstruir Jerusalém aconteceu em 457 a.C. Então esse é o ponto de partida para essa profecia. Então Daniel 9:25 diz 69 semanas. Deixe-me ver. Eu entendi isso errado. Diz assim: saiba, portanto, e entenda que desde a saída da ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. A rua será reconstruída e o muro, mesmo em tempos difíceis. Então, estamos focando apenas no elemento do tempo aqui nesta tarde. Portanto, você tem, desde a ordem para reconstruir Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas, 60 semanas e 2 semanas. Então, 7 mais 3 dezenas é 67, mais 2 é 69, e 69 vezes 7 é 483. Eu não sou um gênio da matemática, mas já olhei para isso por tantos anos que é como se os caminhos neurológicos simplesmente seguissem por ali. Mas aqui são 483 anos desde a ordem para reconstruir Jerusalém até o Messias, o príncipe. E o Messias é o ungido de Deus. Isso é importante. Então nós nos perguntamos, se a ordem para reconstruir Jerusalém foi em 457 a.C. e você avança 483 anos, chega ao ano 27 depois de Cristo. Então, o que aconteceu no ano 27 depois de Cristo? O batismo de Cristo. E como sabemos que foi o batismo de Cristo? Porque há um versículo cheio de informações históricas em Lucas, capítulo 3. E hoje em dia, todo mundo aqui tem um aniversário, certo? Todos nós temos um aniversário. Quanto mais velhos ficamos, mais tendemos a esquecer nosso aniversário. Você já percebeu que o tempo passa mais rápido quanto mais velho você fica? Então, se uma criança vai de 1 ano para 2 anos, esse ano extra representa 50% da vida dela. E se você vai de 50 para 51 anos, esse ano extra representa apenas 2% da sua vida. Então, o tempo se comprime quanto mais velho você fica e simplesmente passa mais rápido. E assim, quando cada um de nós faz aniversário, mas naquela época, eles não tinham o calendário que temos hoje. Então, eles mediam o tempo por quem estava no trono naquela época. Portanto, se fôssemos medir o tempo hoje da mesma forma que os judeus faziam na época de Cristo, digamos que você nasceu em 2008 nos Estados Unidos. Diria-se que você nasceu no primeiro ano da presidência de Barack Obama. E se você nasceu em 2020, digamos em março de 2020, você nasceu no primeiro ano da presidência de Joe Biden. E se você nasceu em 2022, você nasceu no terceiro ano da presidência de Joe Biden. Ok, então era assim que eles calculavam os aniversários e as datas importantes. Você olhava quem estava no trono naquela época, e há certas datas, à medida que você estuda a arqueologia, como Ramsés II e Nabucodonosor, quando você observa os últimos, digamos, 4.000 anos de história, os arqueólogos usam certas datas como pontos de referência fixos, porque todas as evidências sobre elas estão lá. Então, Ramsés II, da 19ª dinastia do Egito, Nabucodonosor,
Essas são datas-chave em toda a história secular também, porque todas as outras dinastias do Egito giram em torno da 19ª e de Ramsés. E aqui em Lucas, Lucas é um historiador e ele pensa como um homem de sua época. Por isso ele quer deixar claro que Jesus veio na plenitude dos tempos para o seu batismo. E então ele diz para você, agora no 15º ano do reinado de Tibério César, e se você está vivendo em Roma, isso faz sentido, porque o reinado de Tibério César, Tibério, ele subiu ao trono em 12 depois de Cristo. Ele foi co-governante com Augusto César a partir de 12 depois de Cristo. Então, se você acrescentar 15 anos a 12, chega ao ano 27 depois de Cristo. E este capítulo aqui trata do batismo de Jesus por João Batista. Então, isso acontece no 15º ano do reinado de Tibério César. Mas se por acaso você estivesse vivendo na Judéia, isso aconteceu quando Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. E se você estivesse vivendo na Galileia, foi quando Herodes, não Herodes, o grande, mas seu filho, era o tetrarca. A palavra tetrarca significa governante de um quarto, porque quando Herodes, o grande, morreu, eles dividiram o reino de Israel ou Palestina em 4 partes. Então Herodes era o governante de um quarto do reino de Herodes, o grande. Ele estava na Galileia. E seu irmão Filipe era o tetrarca da Itureia, que fica além do rio Jordão e Traconites. E se por acaso você estivesse morando na região de Abilene, foi quando Lisânias era o tetrarca ali. E foi quando Anás e Caifás, se você estivesse morando em Jerusalém e seguindo o calendário religioso judaico, foi quando eles estavam no deserto como sumos sacerdotes. E a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias. Se você pertencesse às famílias levíticas, também saberia quando isso aconteceu. Então Lucas está nos apresentando todos esses personagens históricos. Portanto, se você é um romano em Roma, se está morando na Galileia, se está morando na Judéia, se está além do Jordão, se está em Jerusalém e se pertence à família sacerdotal ou às famílias levíticas, você tem um ponto de referência nestes 2 versículos aqui. O que Lucas está garantindo é que ninguém possa contestar isso. Jesus de Nazaré foi batizado no ano 27 depois de Cristo. Esse é o objetivo de toda essa história. É por isso que isso nos foi dado. E para que ninguém possa duvidar de que Jesus nasceu exatamente na plenitude dos tempos. Gálatas 4:4. Você. Então, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, e essa é a plenitude dos tempos. 483 anos desde a ordem para reconstruir Jerusalém, até o batismo, como está escrito, até o Messias, o príncipe. Não se refere a Jesus menino no templo, mas sim ao Messias, o ungido. E Jesus foi ungido com o Espírito Santo em seu batismo. Sim, em Mateus capítulo 3. Ali o Espírito Santo desceu sobre ele. E então Lucas, capítulo 3, faz questão de que saibamos a data desse evento. Assim, o Messias vem no ano 27 depois de Cristo, o 483º ano da profecia dos 490 anos do capítulo 9 de Daniel. E Daniel 9:27 descreve o que o Messias vai fazer. Diz, ele confirmará a aliança com muitos por uma semana e no meio da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E por causa da propagação das abominações, ele a tornará desolada até a consumação. E aquilo que está determinado será derramado sobre o desolado. Então não vamos fazer uma explicação palavra por palavra deste versículo aqui, a não ser para dizer que o Messias irá confirmar. Essa palavra confirmar significa tornar forte. É como se fosse o último apelo de Deus. Ele vai confirmar as alianças que tem com o seu povo, como o povo de Daniel, por uma semana, e é por uma semana. Então, de 27 depois de Cristo, uma semana adiante é 34 depois de Cristo. Mas no meio dessa semana, ou seja, no meio desse período, seria a Páscoa no ano 31 depois de Cristo. Esse é o momento da morte de Cristo. Ele fará cessar o sacrifício e as ofertas. Então, os rituais do templo vão chegar ao fim com a morte de Jesus no ano 31 depois de Cristo, no tempo da Páscoa, no meio da 70ª semana. Portanto, essa primeira passagem é exatamente o que aconteceu na vida e na morte de Jesus. Mas ele fez a aliança com muitos, não por 3 anos e meio, mas por uma semana. E então, o que aconteceu no final da semana? Bem, foi quando Estevão foi apedrejado. Mas se você olhar em Atos capítulo 7 e Atos capítulo 8, não há a data de quando Estevão foi apedrejado. Então, como sabemos que Estevão foi apedrejado no ano 34 d.C.? Essa é a pergunta, certo?
porque essa é a 70ª semana, e eu não tenho esses textos na tela, mas vamos lembrar disso de memória. Há apenas alguns versículos que você precisa consultar. Isso é meio que um quebra-cabeça no Novo Testamento. Então, se você está com sua Bíblia, vá para Gálatas 1. E para descobrir a data do apedrejamento de Estevão, se foi no ano 34 depois de Cristo ou não, vá para Gálatas 1 e 2. 34 ou não, vá para Gálatas 1 e 2. Paulo está falando de si mesmo, de forma autobiográfica, de forma gráfica sobre sua vida, e ele descreve sua conversão no caminho para Jerusalém. E após sua conversão no caminho para Jerusalém, ele diz em Gálatas capítulo 1, versículo 18, ele diz: então, depois de quantos anos? 3 anos, subi a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele por 15 dias. Portanto, a primeira visita de Paulo a Jerusalém, após sua conversão, foi 3 anos depois de sua conversão. Ele então diz em Gálatas capítulo 2, ele então diz: depois, 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém com Barnabé e levei também Tito comigo. Você percebe isso? Gálatas 2, versículo 1. Portanto, a primeira visita de Paulo a Jerusalém foi 3 anos após sua conversão, e sua segunda visita a Jerusalém foi outros 14 anos depois, ou seja, 17 anos no total. Então, as primeiras e segundas visitas de Paulo a Jerusalém foram, respectivamente, 3 e 17 anos após sua conversão. Agora, a segunda viagem, a segunda vez que ele sobe a Jerusalém, é justamente antes de sua segunda viagem missionária. E você encontra isso em Atos, capítulo 16. E em Atos, capítulo 16, encontramos Paulo Atos, capítulo 18, encontramos Paulo no versículo 12, na Grécia. É na sua próxima viagem missionária, após sua segunda visita a Jerusalém. E assim encontramos Paulo na Grécia. Está escrito lá, Atos 18, versículo 12. Agora, quando Galho era o procônsul da Acaia, ou o deputado da Acaia, que é o nome antigo da Grécia, os judeus se levantaram de comum acordo contra Paulo e o levaram ao tribunal. Esse é o tribunal de Galho. Ele era o governador romano do governo romano. Província da Grécia. Então, 17 anos após sua conversão, Paulo faz sua segunda viagem a Jerusalém. Depois ele parte para sua próxima viagem missionária. E nessa viagem missionária, ele comparece diante de Galho, o procônsul da Grécia. E a Bíblia não diz isso, mas sabemos pela arqueologia, porque as pessoas, quando morriam, colocavam nas lápides o ano do governador em que morreram. Sabemos que Galho foi o procônsul da Grécia no ano 51 depois de Cristo. Paulo esteve diante do governador da Grécia em 51 depois de Cristo, pelo menos 17 anos após sua conversão. Então, se você subtrai 17 de 51, o que você obtém? 34. Isso significa que o apedrejamento de Estevão ocorreu no máximo no ano 34 depois de Cristo. 34. Essa seria a data da conversão de Saulo. Então é preciso fazer um pouco de trabalho de detetive para descobrir isso. O Messias, o príncipe Cristo, confirmou ou fortaleceu sua aliança com o povo de Israel durante a última semana, de 27 depois de Cristo a 34 depois de Cristo. Estevão foi o último apelo de Deus aos judeus para que fossem seu povo da aliança antes de eles o apedrejarem. E no meio dessa semana, Cristo fez cessar todos os sacrifícios por meio de seu sacrifício no Calvário. E assim, esta frase aqui, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, os 490 anos. Essa palavra em hebraico significa cortado ou separado de. A pergunta é, de onde ela foi cortada? Bem, lembre-se de que Daniel 9 é uma explicação dos 2.300 anos de Daniel 8, o elemento temporal daquela visão. Portanto, os 490 anos são cortados da profecia dos 2.300 anos. E a profecia dos 2.300 anos começa em 457 a.C., o que significa que a purificação do juízo pré-advento começa em 1844. É assim que chegamos a 1844. Agora, deixe-me ver aqui. Eu me perco nesses slides. De qualquer forma, é por isso que a mensagem do primeiro anjo diz: e vi outro anjo voando pelo meio do céu,
tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Agora, a hora do seu juízo é chegada, essa é a forma como está expressa no grego, que o momento chegou agora. Então, essa profecia aqui não faz sentido, digamos, em 1250 ou 1650 ou 1805, mas quando você chega a 1844, é aí que a mensagem do primeiro anjo começa a fazer sentido de verdade. Porque a hora do seu juízo chegou. Este é o juízo pré-advento que começa em 1844 e é um juízo que afeta todo ser vivo que já existiu ao longo da história humana. E assim a resposta é que somos chamados a adorar a Deus que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então parte da resposta é adorar a Deus. Devemos adorar a Deus como o Criador. E quando diz tema a Deus e dê glória a Ele, o que significa dar glória a Deus no livro do Apocalipse? Bem, em Apocalipse 16, quando fala sobre as 7 últimas pragas, diz que, ao sofrerem sob o sol, eles não deram glória a Deus, nem se arrependeram de seus pecados. Portanto, Apocalipse 16 relaciona dar glória a Deus com afastar-se do pecado. Portanto, temer a Deus significa reverenciá-lo, adorá-lo como nosso Criador, somos seres morais criados à sua imagem, e dar glória a Ele significa que vivemos vidas que refletem sua vontade perfeita. Estamos nos afastando do pecado. E assim, há esse chamado à adoração no início do juízo pré-advento em 1844. Portanto, Apocalipse 12 é uma visão geral do conflito entre Cristo e Satanás. Apocalipse 13 mostra como Satanás ataca o povo de Deus por meio do papado e por meio da América, a besta do mar e a besta da terra. Então, Apocalipse 14 é a resposta de Deus. E ele envia 3 anjos com 3 mensagens, a última mensagem de misericórdia de Deus para um mundo moribundo. E você pode dizer, bem, 1844. Como sabemos que algo significativo aconteceu em 1844? Bem, sabemos disso pelas Escrituras, mas também sabemos o que Satanás estava fazendo em 1844. Satanás estava interferindo na mensagem do primeiro anjo, porque quando Deus estava chamando o mundo, dizendo que a hora do seu juízo havia chegado para adorar a Deus como Criador, foi exatamente nesse ano que Charles Darwin publicou sua teoria da evolução, que elimina Deus como Criador, nega que exista um Deus Criador e diz que somos apenas lodo, pedaços aleatórios de lodo e que rastejamos para fora do oceano. E agora você sabe, não existe Deus, mas a natureza é cruel, marcada pela luta pela sobrevivência. Agora Charles Darwin publicou seu primeiro ensaio, chamado A Teoria da Evolução, em 1844. Exatamente no mesmo ano em que chegou a hora do juízo de Deus e a humanidade é chamada a adorar Deus como o Criador. Então Charles Darwin publica a Teoria da Evolução em 1844. E então, alguns anos depois, em 1859, ele lançou sua obra mais famosa que lemos em nossas escolas hoje, chamada A Origem das Espécies. Assim, 1844 é significativo pelo que Satanás fazia então. Teorias surgem, a Bíblia diz, tema a Deus e adore o Criador, pois chegou o juízo. Mas Darwin surge em 1844, propondo que não há Deus nem criação sem responsabilidade moral perante ninguém. Seríamos o topo da evolução, o maior animal, sem certo ou errado, onde a natureza é cruel, de dentes e garras vermelhas. E nós não vivemos mais em um cosmos com um Criador, vivemos em um universo aleatório sem significado ou propósito, e a moralidade já não existe. E na cosmovisão cristã, a morte é o último inimigo a ser derrotado. Mas na cosmovisão evolucionista, a morte deve ser celebrada, pois é através dela que alcançamos o progresso evolutivo. Quanto mais morte, melhor, porque isso elimina os fracos, segundo o pensamento evolucionista. Agora, só para você saber, isso é realmente satânico. Embora nossos filhos aprendam sobre evolução na escola hoje em dia e aprendam sobre o livro A Origem das Espécies, o que nunca é contado a eles é o título completo desse livro. E o título completo desse livro é este. É sobre a origem das espécies por meio da seleção natural ou a preservação das raças favorecidas na luta pela vida. O que Charles Darwin quis dizer com isso? Bem,
De acordo com a teoria da evolução, se isso aqui representa a raça humana, eu não deveria fazer isso, porque eu vou te mostrar o dedo se eu fizer isso, então tudo bem, ok, então por favor me perdoe pelo que estou prestes a fazer. Mas você tem esses quatro, tipo, você tem, por exemplo, africanos, europeus, asiáticos e, digamos, latinos aqui, certo? Eles são como esses diferentes grupos étnicos dentro da espécie humana, mas, de acordo com a teoria da evolução, essa espécie não evolui em um ritmo uniforme, diferentes partes dela evoluem em ritmos diferentes. Então, em qualquer momento, uma parte dessa espécie está mais avançada do que as outras. Olhe para isso. Este aqui eu tenho o dedo mais longo, este dedo é mais longo em mim. Desculpe. Então, este dedo é mais longo. Então, eu não vou te mostrar o dedo hoje. Então, este dedo é mais longo. Então, eles estão mais bem adaptados ao ambiente e são dignos de sobreviver. Então, se eles estão mais avançados, essa parte e aquela parte da espécie humana desaparecem. E você fica só com aquele dedinho ali. Então, a questão sobre a evolução é que a espécie não evolui de forma uniforme. Então, Darwin argumentou em A Origem das Espécies, ele disse que as raças favorecidas são os europeus brancos, e porque eles são melhores, mais avançados tecnologicamente, sociologicamente, economicamente, financeiramente, economicamente e assim por diante. Portanto, eles têm um dever moral de eliminar o restante da raça humana porque estão usando recursos que deveriam ir para as partes mais avançadas da raça humana. É por isso que ele chamou o livro de A Preservação das Raças Favorecidas na Luta pela Vida. E o último capítulo de A Origem das Espécies é onde ele articula explicitamente o que hoje chamamos de racismo científico. Então, quando o Império Alemão invadiu a Namíbia, o sudoeste africano, como era chamado na época, por volta de 1898, 1890, eles sistematicamente exterminaram os povos indígenas, os hotentotes e outros grupos daquela região, porque os viam como menos avançados. Eles tinham uma responsabilidade científica de matar esses sub-humanos. E quando Adolf Hitler invadiu a União Soviética, ele disse: os russos são submensch, eles são sub-humanos, temos a responsabilidade de matá-los para que tenhamos Lebensraum, ou espaço vital para a raça alemã mais avançada. Então você vê o desdobramento do racismo científico ao longo da história humana. E assim, enquanto para Charles Darwin a morte é o motor do progresso evolutivo e quanto mais morte, melhor, para o cristão a morte é o último inimigo que será derrotado, que já foi derrotado no Calvário. E para o cientista evolucionista, nós não somos todos iguais porque algumas partes da raça são mais avançadas do que outras, mas a partir da cosmovisão cristã, todos somos criados à imagem de Deus e, portanto, temos igual dignidade e valor e importância. Então isso é o que estava acontecendo em 1844. Logo depois disso, você tem Sigmund Freud. Agora, ele não nasceu em 1844, mas sim em 1856. Mas ele foi o fundador da psicanálise, uma teoria sobre como a mente funciona. E ele argumentava que seus contemporâneos na Europa estavam reprimindo seus verdadeiros desejos íntimos e isso leva à neurose. E se você reprime seus desejos físicos ou sexuais, isso leva a comportamentos neuróticos e colapso mental. E, portanto, a solução para isso, para Sigmund Freud, é que as pessoas devem ser livres para expressar todos os seus desejos físicos. Porque qualquer coisa que restrinja isso leva a problemas de saúde mental. De acordo com Sigmund Freud, você é um produto dos seus genes e não há espaço para a santificação ou moralidade de Deus. Assim, Sigmund Freud lançou as bases para a revolução sexual que hoje levou à dor, à destruição e ao desespero de milhões de pessoas. E a resposta cristã a isso é que não somos autômatos pré-programados, mas podemos nascer de novo, nos tornar uma nova criação. E Jesus nos dá o poder para quebrar nossas correntes genéticas. Mas então, em 1844, você também tem Karl Marx. E ele estava ocupado escrevendo em alemão, em Londres, desculpe. Karl Marx era conhecido por nunca tomar banho. Sua esposa o chamava de patife maligno e de diabo. Ele era conhecido por sua violência doméstica. Ele nunca lavava o corpo. Ele vivia coberto de feridas. Ele argumentava que o Estado deveria tomar toda a propriedade de alguém quando essa pessoa morresse. Mas ele basicamente extorquia os pais a cada poucos anos por dinheiro para poder viver.
Ele era uma pessoa realmente desagradável e sua esposa o chamava de patife e de diabo. E ele não se importava com os filhos. Mas ele publicou um panfleto em 1848 chamado Manifesto Comunista. Depois ele publicou o Capital, que em conjunto reúne o que hoje chamamos de marxismo, ou seja, como as sociedades humanas se desenvolvem através da luta de classes. E suas teorias ateístas não eram motivadas por uma falta de crença em Deus. Se você ler a poesia de Karl Marx, verá que ele era fascinado pela serpente. Ele amava a serpente. Ele adorava a serpente. Você não encontra isso em sua teoria econômica, mas encontra em sua poesia. Karl Marx era um adorador de Satanás, o que explica por que ele tinha tanto ódio de Jesus Cristo e dos seguidores de Jesus Cristo. E foi assim, suas teorias no século XX levaram ao assassinato de mais de 110 milhões de pessoas, sem contar as deportações e todo o resto. Mas havia os comunistas, Joseph Stalin, havia Mao Zedong e havia os nazistas. E as pessoas dizem, bem, os nazistas são de direita. Bem, você já se perguntou o que significa nazi? É o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. É isso que a sigla significa. Então, mesmo que pensemos nos nazistas como sendo de extrema-direita, a sigla nazi é do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. E assim é o Partido Socialista da Alemanha, que dizemos ser de extrema-direita, mas eles e os comunistas da União Soviética estavam, na verdade, mais próximos do que gostariam de admitir. Depois houve Mao Tse-tung, que matou aproximadamente mais de 60 pessoas. Depois vem os campos de extermínio do Camboja, com mais alguns milhões de pessoas lá. Então, as teorias de Karl Marx no final do século XIX levaram à morte de mais de 100 milhões de pessoas no século XX. As teorias desse cara levaram à revolução sexual e à desintegração da família nuclear que vivenciamos. As teorias desse cara levam ao racismo que vemos na sociedade hoje. Deixa-me ser direto. Você não pode ensinar evolução para crianças na escola e depois agir surpreso quando elas agem de forma racista umas com as outras. Se você ensina evolução, você está ensinando racismo. É simples assim. Você não pode ter evolução e não chegar à conclusão lógica de que uma parte da raça humana é mais avançada do que outra. Porque essa é toda a teoria da evolução. Então, e aí você tem, na esfera religiosa, em 1844, o surgimento de um autoproclamado Messias no Irã, chamado Ubabi, que estabeleceu a fé Bahá'í. E você também tem, em 1844, na América, Joseph Smith, que fundou a fé Mormon. Ele afirmou ter recebido revelações do anjo Moroni em 1844. Então, assim como a Bíblia fala sobre os 2.300 dias e o juízo pré-advento começa em 1844, você vê um aumento de teorias e ideologias alternativas que capturaram a atenção de grande parte do mundo a partir de 1844. Como se Satanás estivesse fazendo interferência. E pessoas morreram e mataram aos milhões por essas ideologias. Enquanto ignoram o fato de que, em 1844, desde a época em que Charles Darwin publicou sua primeira teoria da evolução, e depois em 1848 com Karl Marx, alguns anos depois, e então Sigmund Freud, que Satanás tem feito interferência. E colocando essas teorias, ideologias e crenças alternativas no mundo, todas elas projetadas para afastar as pessoas da fé em Jesus Cristo. Portanto, nós estamos vivendo hoje, exatamente neste exato momento do juízo de Deus. Somos chamados a adorar a Deus como Ele ordena. Vamos tratar da questão de quem será julgado no juízo pré-advento. Então já vimos onde ocorre o juízo pré-advento e onde ele acontece. Na terra ou no céu acima? Ele acontece no céu acima. E em que ano começa o juízo pré-advento? Em 1844. E você vê isso no terceiro aí, na verdade, na sétima trombeta. Diz, agora chegou o tempo de julgar os mortos. Você vê isso na sétima palavra em Apocalipse. E é diante de Deus e Miguel ou de Jesus Cristo. E agora vamos fazer a pergunta, quem será julgado? Essa é, de certa forma, a pergunta mais importante para nós. Estou eu nesse julgamento ou não? Então, vamos nos fazer uma pergunta. Portanto, a primeira resposta é, a primeira pessoa a ser julgada de fato é o próprio Deus. Por que dizemos isso?
Porque a grande controvérsia, você sabe, há muitos fãs de futebol nos Estados Unidos agora, eles estão postando nas redes sociais sobre ir ao Buc-ee's, e você já viu esses vídeos. Sim, e eles estão comendo esses hambúrgueres de carne e tudo mais, e fingindo que estão no céu quando comem essas coisas. Eu não sei porquê, mas a comida deve ser muito ruim na Inglaterra. Bem, realmente é, mas enfim, não sei por que estou falando sobre isso. Ah, sim. É algo sobre julgamento? Sim, então as pessoas têm julgado a América de fora, elas vêm para a América e ficam encantadas com o que encontram. É um fenômeno incrível que estamos vendo, mas a primeira coisa sobre o juízo pré-advento é que o próprio Deus e seu caráter estão em julgamento. Veja, Deus é um Deus de amor ou é um ditador que governa pelo medo? E parte da vindicação de Deus no juízo pré-advento de seu caráter é a maneira como ele conduz o próprio julgamento. Uma das coisas que já analisamos é que a Arca da Aliança que Moisés construiu e que estava no Templo de Salomão tinha 2 querubins como anjos cobridores. E onde estavam esses querubins em relação à Arca da Aliança? Eles estavam em cima e olhando para baixo, certo? Eles estão olhando para baixo. Então eles estão olhando para o propiciatório, o assento do juízo. Assim, a posição desses 2 anjos representa o interesse dos seres celestiais, seres angelicais, e dos mundos não caídos em como Deus conduz seu governo e se Deus é verdadeiro e justo em seus julgamentos. E por isso, aqueles 2 querubins estão olhando para baixo, é como a galeria pública em um tribunal moderno. Vimos anteriormente em Daniel, capítulo 7, que os livros foram abertos e o trono de Deus foi estabelecido ali. O ancião de dias veio e havia dezenas de milhares e milhares de anjos presentes e os livros foram abertos. O que isso nos mostra é que quando Deus faz o juízo, não é algo oculto, mas para que todo o universo veja. Ou, colocando de outra forma, Deus não tem nada a esconder no juízo final. Romanos capítulo 3, no versículo 4, diz o seguinte: de modo nenhum, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Agora, Paulo aqui está, na verdade, citando o Salmo 51, versículos 1 a 4. Esse foi o salmo de lamento de Davi, quando Natã o confrontou sobre Batseba e o assassinato do marido dela, Urias, o hitita. E Davi está se referindo ao apagamento do pecado e à misericórdia de Deus sendo derramada sobre o pecador arrependido no julgamento de Deus. É disso que Paulo está falando aqui. Assim, quando o julgamento de Deus estiver completo no juízo pré-advento, Apocalipse 16:5 traz um comentário dos seres angelicais no céu. E é isso que eles dizem. Diz: e ouvi o anjo das águas dizer: tu és justo, ó Senhor, que és, e eras e hás de ser, porque julgaste assim. Portanto, este é um comentário no céu de um ser angelical sobre o juízo pré-advento. Pois eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas, e agora lhes deste sangue para beber, porque são dignos. E ouvi outro vindo do altar dizer: assim é, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E este é um comentário no céu sobre como os seres angelicais compreendem o juízo de Deus. O juízo pré-advento, um juízo pré-advento de que os juízos de Deus são verdadeiros e justos. Então, nós não estamos presentes nos juízos pré-advento lá no céu, literalmente, mas os anjos estão lá e os mundos não caídos estão observando, e o comentário deles em Apocalipse 16, quando o juízo pré-advento termina, é que os juízos de Deus são verdadeiros e justos. E isso nos é dado em visão para que possamos ter essa certeza aqui embaixo. Hoje, enquanto vivemos o juízo pré-advento, temos a certeza de que o juiz do universo, ele é verdadeiro e ele é justo. E o universo observador e os seres angelicais que assistem, eles não têm nenhuma dúvida quanto à justiça das decisões de Deus. O segundo assunto, ou objeto do juízo, são, na verdade, os próprios santos de Deus. Encontramos isso em Daniel 7:22. Lá diz: até que veio o ancião de dias, que é Deus, e o juízo foi dado aos santos, ou em favor dos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Portanto, no juízo pré-advento, há uma vindicação dos santos de Deus. Não é uma tortura dos santos de Deus. Não é um exame de cada parte do seu corpo, por assim dizer. Uma vez fiz uma piada em um aeroporto alemão,
Eu não deveria ter feito uma piada em um aeroporto alemão. Recebi um exame corporal completo depois dessa piada. Eu nunca mais fiz essa piada porque foi uma experiência muito desagradável. Mas eu sei como é uma inspeção corporal completa feita pelas autoridades e é muito desagradável. E esta passagem aqui me diz que no juízo pré-advento, Deus não está procurando condenar os santos. Há julgamento da parte de Deus. Isto é um passivo divino. Então Deus dá o seu julgamento. É para ou aos santos do Altíssimo. Portanto, no juízo pré-advento, os santos entram em juízo, mas eles não entram em condenação. Então eles entram em crise ou julgamento. O grego é crises, mas aqui é o hebraico. Mas nós entramos no juízo pré-advento, mas não saímos dele como condenados, como pecadores, com julgamento eterno. O julgamento é dado a favor dos santos de Deus. É por isso que eu aguardo com expectativa o conceito de... Eu amo o conceito do juízo pré-advento, mas é o meu dia no tribunal. Não que eu seja um pecador, mas estou vestido com a justiça de Cristo. E, portanto, não tenho nada a temer do juízo pré-advento. Então, Satanás pode acusar os santos em Zacarias 3, de 1 a 5. Satanás é o acusador dos irmãos. Mas para Satanás, nós somos pecadores perdidos, mas para Deus somos tições tirados do fogo. E como Deus vindica os seus santos? Bem, Isaías 61:10 diz: regozijar-me-ei muito no Senhor. Minha alma se alegrará no meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação. Ele me cobriu com o manto da justiça, como o noivo que se adorna com enfeites, como a noiva que se enfeita com suas joias. Os judeus tinham um debate entre os rabinos, tipo, toda noiva é bonita? E falando objetivamente, não. Eu diria que com certeza não. Algumas pessoas simplesmente parecem melhores no dia do casamento do que em qualquer outro dia de suas vidas. Mas, de qualquer forma, alguns rabinos judeus diziam que toda noiva é bonita, nem que seja apenas no dia do casamento. E outras pessoas diziam que algumas noivas objetivamente não são bonitas de jeito nenhum. Então, os judeus tinham esse debate sobre se uma noiva era bonita ou não. Mas esta passagem aqui fala que o próprio Deus veste os santos com as vestes da salvação. É lindo. Ele me cobriu com o manto da justiça. Quando pensamos em justiça, pensamos em certo e errado e em ser declarado inocente ou culpado, mas o evangelho foi escrito em uma sociedade de vergonha e honra. E em sociedades de vergonha e honra, as pessoas se preocupam mais em como elas se apresentam diante de Deus com honra do que em se apresentar diante de Deus com vergonha. E se você quer se apresentar diante de Deus com honra e não com vergonha, então você cobre a sua nudez e a impureza da sua nudez com o manto da justiça. E é isso que cobre a sua vergonha para que você possa se apresentar diante de Deus com honra. Então essa passagem aqui me mostra que eu passo pelo juízo final, não por causa de algo que eu tenha feito, mas por causa do que Deus fez por mim aqui. Ele me vestiu e me cobriu. É isso que ele faz por nós quando pedimos para que Jesus seja nosso Senhor e Salvador. Ele me vestiu com as vestes da justiça e nos cobriu com os mantos da salvação. E assim, Deus veste, Deus cobre todos aqueles que aceitaram sua oferta de perdão com a justiça e perfeição de Cristo. E é por isso que o apóstolo Paulo pode dizer em Romanos 8, versículo 1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós caminhamos, cuide da carne, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, estar em Cristo é ser declarado inocente, ser declarado justo, mas para que Cristo seja encontrado em você, é ser feito justo, ou seja, isso é santificação. Então, nós não apenas pedimos para estar em Cristo, eu quero que você seja meu Senhor e Salvador. Isso é, recebemos a justificação, mas pedimos para que Cristo viva em nós, Cristo em vós, a esperança da glória, e essa glória é a transformação do caráter, para que o meu caráter reflita o caráter do meu Pai Celestial. Portanto, estar em Cristo é justificação. Para que Cristo esteja em mim é santificação. Ou seja, esse é o poder de Deus para realmente me tornar justo. E assim, se uma vez você passar pelo juízo final, se você está em Cristo, não há condenação no juízo final. Isso é uma boa notícia. É uma notícia maravilhosa. E enquanto eu estiver andando com o Senhor diariamente e sei que estou em minha caminhada de aliança com Deus, não tenho nada a temer do juízo final, porque Ele me vestirá com as vestes da justiça e os trajes da salvação.
O próximo grupo que entra em juízo são, na verdade, aqueles poderes que oprimiram o povo de Deus. E encontramos isso em Daniel 11, verso 45. Isso está falando do Reino do Norte ou do papado, como a maioria dos adventistas o identifica. Diz que isso é pouco antes de Miguel se levantar, isso é no final da crise da marca da besta, que ele chegará ao seu fim e ninguém o ajudará. E ninguém o ajudará, e ele chegará ao seu fim. Ele chegará ao seu fim. Tudo isso está escrito, é como se fosse de forma passiva aqui, que esta é a mão de Deus descendo sobre o papado pouco antes de Miguel se levantar para libertar o seu povo. E assim, esse poder que tem oprimido o povo de Deus. No fim dos tempos chegará ao seu fim e Deus será o agente da destruição. Então pode-se dizer de forma mais ampla que o juízo pré-advento de Deus julgará aqueles que se opuseram a Deus ou que se colocaram contra o povo de Deus. O juízo será dado contra todo o reino terreno, toda a ideologia terrena, todo o sistema terreno de perseguição, todo o corpo religioso, todo o sistema de opressão, a Babilônia espiritual do tempo do fim, o próprio papado. Todos aqueles que perseguem os santos de Deus serão condenados no juízo pré-advento. Acho que isso é uma boa notícia. É uma notícia maravilhosa saber que Deus vai cuidar dos opressores do seu povo. E assim, o juízo de Deus, portanto, envolve tanto a vindicação dos justos quanto o castigo dos ímpios. E vemos um exemplo disso em 1 Reis 8:32. E é aqui que Salomão estava orando na dedicação do templo, e ele está descrevendo o juízo de Deus. E ele diz: Então ouve tu nos céus, age e julga teus servos, condenando o ímpio para fazer recair sobre sua cabeça o seu caminho, e justificando o justo para lhe dar segundo a sua justiça. Portanto, este versículo fala que quando Deus julga, ele condena os ímpios e vindica os justos. Não é apenas para os ímpios ou apenas para os justos. Quando Deus age em juízo, ele condena os ímpios e vindica os justos. E vemos isso na dedicação do templo, quando Salomão orou ali. Assim, quando Miguel se levanta, portanto, o juízo pré-advento está concluído e os santos estão selados para a eternidade e os perdidos estão perdidos para sempre, porque o tempo de graça chegou ao fim. E nesse momento, o Espírito Santo é retirado da terra e a humanidade entra, como diz Daniel 12, verso 1, em um tempo de angústia, qual nunca houve desde que existiu nação, até aquele mesmo tempo. Nós perguntamos, como isso seria aqui na América? Bem, a irmã White tem uma citação de 1895 e ela diz, quando Miguel se levantar, ela diz: há fome e pobreza nas cidades da China, Índia e América, e os ricos estão retendo o alimento dos pobres. Os pobres não conseguem pagar pela comida. E ela diz que isso levará a uma nova guerra civil na América, e esse será o sinal para o início do tempo de angústia de Daniel 12, verso 1. E ela cita esse verso ali. Eu deveria ter colocado a citação na tela. Mas o que isso nos diz é que a América vai se dissolver mais uma vez em uma guerra civil. E essa guerra civil será, hoje temos tensões entre os ricos e os pobres, certo? E quando lembra, há uns 3 meses, quando os vales alimentação não iam ser pagos. E o que as pessoas disseram? Bem, vamos pegar de qualquer jeito. Tipo, a ordem social simplesmente vai desmoronar. E nós temos, sabe, eu não sei o que é, tipo, 10% da América detém, tipo, 90% da nossa riqueza ou algo assim. Hoje em dia temos uma desigualdade de riqueza enorme em nosso país. Então dá para entender por que a América se dissolveria em uma guerra civil. A irmã White diz, porque há pobreza, extremos de pobreza e riqueza, e isso vai levar a uma nova guerra civil na América. E ela diz, é isso que vai inaugurar esse tempo de angústia. É quando Miguel se levanta. Então vamos saber que o tempo de graça acabou porque há uma nova guerra civil na América. Essa é a conclusão a que se chega pelo espírito de profecia. Então, à medida que o tempo de graça termina, o tempo de graça se encerra. E Jesus diz isto, deixe o malfeitor. Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. E é nesse momento que o juízo pré-advento é concluído. O destino eterno de todos já foi determinado.
Os justos estão salvos para a eternidade. Os ímpios estão perdidos para a eternidade. Não há possibilidade de transpor essa divisão. E é sobre isso que a irmã White fala em O Grande Conflito, página 490. Ela diz que quando a obra do juízo investigativo se encerrar ou o juízo pré-advento, o destino de todos já terá sido decidido para a vida ou para a morte. O tempo de graça termina pouco antes da aparição do Senhor nas nuvens do céu. Então, ela diz que é apenas um curto período entre o fim do juízo pré-advento e a vinda de Cristo. E esse curto período, e fico feliz que seja curto, é quando as 7 últimas pragas caem e o tempo de angústia de Jacó sobrevém aos justos. Mas ela diz, é um curto período, até Jesus voltar. E assim, quando você vir uma nova guerra civil estourando na América, saberá que falta apenas um curtíssimo tempo para que Jesus volte. Isso é uma boa notícia. Isso é uma ótima notícia, certo? Então, quando a colheita está madura, não há possibilidade para os ímpios se voltarem para Deus em arrependimento. Também não há possibilidade para os justos se afastarem de Deus em rebelião. A diferença entre os justos e os ímpios ao final do juízo pré-advento será manifestada a todos. Um grupo é controlado pelo Espírito Santo. Apocalipse 14, de 1 a 2, aqueles que atravessam a crise final, os 144.000, diz que eles estão em pé sobre o monte e têm em suas testas o nome do Cordeiro e de seu Pai Celestial. Apocalipse 14, verso 1, o que significa que o caráter de Deus está em suas testas. Seus caracteres refletem o caráter de Deus, e o outro grupo da sociedade são aqueles que recebem a marca da besta. E o poder por trás da besta, a primeira besta de Apocalipse 13, é Satanás. Assim, o mundo se divide em um grupo cujos caracteres refletem perfeitamente o caráter de um Pai celestial amoroso, e a maioria da humanidade cujos caracteres refletem o de Satanás. Então, esse tempo final de angústia é um tempo de angústia, precisamente porque a maior parte do mundo agora está controlada por Satanás. E a inevitável orgia de violência e saques e a simples destruição social que acompanha isso está além da compreensão humana. Quando a maioria da humanidade está controlada por Satanás, serão momentos aterrorizantes para se viver. Então, um grupo rejeita os 10 mandamentos, o outro guarda os 10 mandamentos. Em um grupo está a imagem de Cristo, no outro está a imagem de Satanás. E durante esse tempo e após o fechamento do juízo pré-advento, não vamos passar por todos os textos aqui hoje, mas está em Apocalipse, capítulos 15 e 16, se você quiser conferir. Deus derrama as 7 últimas pragas sobre os ímpios, incluindo o joio dentro da igreja. Quando você olha para a parábola das virgens prudentes e das imprudentes, as virgens imprudentes são adventistas. Todas são adventistas porque estão esperando a vinda do noivo. Elas têm a lâmpada que é, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Elas têm o Espírito Santo. Elas começam bem, são adventistas. Estão esperando a vinda do Messias, mas acabam se acomodando. Elas não têm um relacionamento vivo com Deus. E quando vem o anúncio de que ele está chegando, 5 que são prudentes compraram suprimentos extras de azeite, ou seja, do Espírito Santo, e estão prontas para encontrar o noivo. Mas as 5 que estavam esperando o noivo, mas cuja fé acabou ficando seca e frágil e não era uma fé viva, são excluídas da festa de casamento. Ou seja, elas se perdem. Quando a irmã White fala sobre isso, ela fala sobre os nominais. Adventistas receberão as pragas de Deus tão certamente quanto os ímpios. Portanto, as pragas finais não caem apenas sobre os ímpios. Elas caem sobre aqueles na igreja que estão ali, talvez por conveniência e não por convicção. Eles não são convertidos. Eles não são convictos. São adventistas por conveniência social. Talvez sua mãe fosse adventista. Talvez seu cônjuge seja adventista. Talvez você só vá junto para evitar problemas. Mas Deus quer que seu povo seja tanto convertido quanto convicto diariamente. E isso acontece quando pedimos o batismo do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo diariamente. Os justos, durante esse tempo, estão passando pelo tempo de angústia de Jacó. Há apenas um versículo que se refere a isso na Bíblia. Está em Jeremias 30, versículos 6 e 7. E diz, perguntem agora e vejam se um homem está com dores de parto. Isso foi claramente escrito antes do surgimento do transgenerismo. Por que vejo todo homem com as mãos sobre os lombos,
como uma mulher em trabalho de parto, e todos os rostos se tornaram pálidos. Dizem que se os homens tivessem filhos, teríamos apenas um filho por casal. Esses homens estão em agonia, como se fossem uma mulher passando pelo parto. Mas ai de nós, pois aquele dia é grande, de modo que não há outro semelhante a ele. É o tempo da angústia de Jacó, mas ele será salvo dela. Jacó entrou em sua luta com o anjo junto ao ribeiro, chamado Jacó. E quando saiu daquela luta, passou a ser chamado Israel. Foi ali que seu nome mudou. E a luta de Jacó, quando Jacó lutou com o anjo junto ao ribeiro, ele estava mostrando a Deus que estava pronto para entrar na terra prometida. E o tempo final da angústia de Jacó que vem sobre os santos não é porque Deus quer afligir seus santos. É porque esses santos precisam de uma oportunidade para demonstrar que são dignos da terra prometida. E assim, os santos de Deus que passam por essa crise final também recebem um novo nome quando chegam ao céu. Assim como Jacó recebeu um novo nome depois de lutar com o anjo junto ao ribeiro. Ele começa como Jacó, que significa enganador. E na manhã seguinte, Deus o chamou de Israel, que significa príncipe de Deus. E quando passamos por isso, pelo tempo de angústia de Jacó, você passa do seu nome de hoje. Então você chega a Apocalipse 2, pontos, cada um receberá um nome que é conhecido apenas por Deus e por si mesmo. Ou seja, esse nome refletirá a sua experiência espiritual única que você viveu ao longo da vida. E é um sinal de que você passou pelo tempo de angústia de Jacó. Então, o grande conflito descreve esse tempo de angústia. Ela diz que toda a profundidade da habilidade e sutileza satânicas adquiridas e toda a crueldade desenvolvida durante essas lutas ao longo das eras serão usadas contra o povo de Deus. No conflito final, esse é o momento em que as perseguições mais terríveis vêm sobre o povo de Deus. Mas, como já vimos, é descrito como sendo um período de tempo muito curto. É um período de tempo curto. Se toda a água do mundo se transformar em sangue, será realmente um período de tempo muito curto. Então é isso que acontece no final do juízo pré-advento. E você pode dizer, eu não quero passar por isso. Parece bem ruim, mas eu quero estar lá quando Jesus voltar. Quero ver cada montanha sendo removida do seu lugar. O livro O Grande Conflito diz que as grandes montanhas da terra serão arrancadas pelas raízes. Eu penso no Monte Everest sendo arrancado pelas raízes e depositado em algum lugar. Cada ilha será movida. O céu será rasgado como um pergaminho, os poderes dos céus serão abalados. Isso significa que todas as fórmulas matemáticas que mantêm o universo unido e tornam a vida possível ficarão desordenadas. E assim os corações dos homens desfalecem de medo, porque o universo está desmoronando sobre eles, ao redor deles. Isso está no Evangelho de Lucas. E toda montanha e ilha é movida, e o sol, a lua e as estrelas, há sinais lá no espaço. E os céus são rasgados como um pergaminho, e a terra está derretendo com o calor da vinda de Cristo. E esse será o melhor espetáculo de luz e som que você já viu na história da humanidade, de verdade. E estar entre os 144 mil que se levantam e dizem, este é o nosso Deus, a quem esperamos, e ele nos salvará. Quero dizer, esse é o clímax da história da salvação. E eu quero estar lá. Mas para estar lá eu preciso passar pelo tempo de angústia de Jacó. E eu preciso passar pelo tempo de angústia. Mas antes disso, eu preciso passar pelo juízo pré-advento. Mas eu não me preocupo com o juízo pré-advento, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se eu for encontrado em Cristo, diariamente nós não acreditamos em uma vez salvo, salvo para sempre, mas acreditamos que você é salvo uma vez e depois salvo diariamente. Você renova sua aliança com Deus todos os dias. E assim você tem a certeza de que vai passar por aquela crise final. Eu estava estudando com uma senhora recentemente e ela lamentava o fato de que sua vida não era boa o suficiente para ser salva. Ela era adventista a vida toda e estava convencida de que estava perdida. E ela disse, pastor, ela disse que ela estava com dor, tinha câncer e morfina correndo pelo corpo e aquelas eram suas últimas horas. Como acabou acontecendo, ela disse, pastor, eu vivi uma vida terrível, Deus nunca poderia me perdoar. Eu disse, é verdade, sim, você é uma pecadora terrível,
Deus não pode perdoar um pecador. Deus não pode dizer, você não será salva com base na sua vida. E ela me olhou horrorizada. Eu disse, é verdade, sim, você não vai ser salva. Se você olhar para a sua própria justiça e disser, sabe, eu vivi uma vida terrível, é verdade, você não será salva com base nisso. A Bíblia diz que assim como a transgressão de um só homem levou à condenação de todos, assim também o ato de justiça de um só homem leva à justificação e à vida para todos. E assim diz, pois assim como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, isto é, pela desobediência de Adão, todos nós nos tornamos pecadores. Assim, pela obediência de um só homem, isto é, a justiça, a perfeição e a obediência de Cristo, muitos serão feitos justos. Você não é salvo por viver uma vida boa. Nós somos salvos por causa da perfeição de Jesus Cristo. E se olharmos para nós mesmos e dissermos, Deus, sabe, eu não posso ser salvo porque minha vida está tão bagunçada, provavelmente você está certo quanto a isso. Se você olhar para Jesus como o fiador, como a garantia da sua salvação e da perfeição dele, e não é apenas você olhando para os méritos dele, porque esse é um jeito meio católico de ver as coisas. Você está, na verdade, pedindo para Jesus viver em você diariamente. Vive tua vida em mim, como cantamos no hino. Vive tua vida em mim. Quando pedimos para Jesus viver em nós, ele nos transforma dia após dia, e ele nos transforma de maneiras que não conseguimos imaginar. E ele nos transforma de formas que sabe que precisamos em determinados momentos. E por isso Paulo diz que está confiante nisto, que aquele que começou boa obra em você a levará à conclusão até o dia do nosso Senhor. E assim ele nos levará ao ponto onde precisamos estar. Mas o importante para nós hoje é que não somos salvos pela nossa justiça. Somos salvos pela justiça de Cristo. E se quisermos a certeza da salvação, precisamos olhar para Cristo diariamente como nosso Salvador e como nossa garantia, e por sua perfeição e sua obediência, e seu manto de justiça e suas vestes de salvação, tudo isso faz por mim o que eu não posso fazer por mim mesmo. Então, você pode pensar nisso em termos de um casamento. Eu não sei como o tempo está passando aqui, mas quando você é casado, você acorda toda manhã e sabe que é casado, certo? Está certo, irmão? Sim, você sabe que é casado. Tem uma lista de tarefas de casa, então você sabe que é casado. E quando você é casado, você está em uma aliança de casamento. E às vezes no casamento, alguns dias são melhores do que outros. É justo dizer isso? Certo, mas se você tem um dia ruim, isso significa que seu casamento acabou? Não, não significa. E nós estamos em uma aliança de casamento com o noivo celestial. Às vezes eu tenho um dia ruim e às vezes eu tenho um dia bom com ele, mas isso não significa que a aliança de casamento foi quebrada. Até que eu diga, saia da minha vida. Eu quero que esse casamento seja dissolvido como um divórcio. Mas todo dia, se eu tenho um dia bom, eu digo, obrigado, Senhor, por tuas misericórdias para comigo hoje. Se eu tenho um dia ruim, ainda assim eu digo, obrigado, Senhor, por tuas misericórdias para comigo hoje, porque Ele não quebra a aliança conosco. Só nós é que podemos quebrar essa aliança com Ele. Então estamos em uma aliança de casamento com Deus. E assim como eu sei que sou casado diariamente, eu sei que tenho a certeza da salvação por causa do que Jesus faz por mim. Então, Sofonias, capítulo 2, versículos 1 a 3, isso é para concluir. Diz assim: reuni-vos, sim, reuni-vos, ó nação indesejada, antes que o decreto produza efeito, antes que o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ardente ira do Senhor, antes que chegue sobre vós o dia da ira do Senhor. Então, o dia do Senhor, e quando Sofonias escreve isso, estamos falando sobre a segunda vinda de Cristo, não apenas sobre o cativeiro babilônico. Isso é depois do cativeiro babilônico. Portanto, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Então, qual é o conselho de Deus antes que ele venha novamente? Buscai ao Senhor todos os mansos da terra que cumpriram o seu juízo. Buscai a justiça, como em buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. E onde vocês serão escondidos? Vocês serão encontrados em Jesus Cristo. Então quero encorajar você hoje. O juízo pré-advento não é uma doutrina que deve afastá-lo de Cristo, mas sim levá-lo até Cristo. É um lembrete de que Deus é um Deus justo e que um dia ele responsabilizará todo o mal pelo que foi feito, e isso é algo bom.
E é um lembrete de que, se estamos em Cristo, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Assim, posso viver hoje com a certeza de que o juízo pré-advento é uma boa notícia para mim, porque se eu for encontrado em Cristo hoje, é nesse momento que o juízo é dado aos santos de Deus. E Deus vai me vindicar e garantir meu lugar no livro da vida do Cordeiro, por causa da minha fé viva no Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. Então quero encorajá-lo hoje a entender que o juízo pré-advento não é algo a temer, mas sim um lembrete sóbrio de que devemos levar nossa fé a sério todos os dias. E assim como se eu quero um casamento saudável, preciso trabalhar nisso diariamente. Se eu quero uma caminhada vibrante com o Senhor, também preciso investir nesse relacionamento com Deus diariamente. Então, cultos em família, devoções particulares, momentos de oração. E a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, como ao dirigir para o trabalho e ouvir a palavra de Deus em um podcast, por exemplo, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Ser intencional na minha caminhada com Deus me aproxima dele dia após dia. E à medida que me aproximo de Deus, tenho a certeza de que, estando nele, não tenho nada a temer. No juízo final. Então, esse é um breve panorama do juízo pré-advento. Nós analisamos isso esta manhã e agora novamente. E vamos apenas concluir esta sessão. Se você quiser vir-se para a pessoa à sua esquerda e à sua direita e diga, sabe, desde esta manhã e agora, há talvez uma coisa que realmente te chamou a atenção sobre o juízo pré-advento e sobre o que lemos nas Escrituras e no livro de profecia, talvez apenas compartilhe isso com a pessoa à sua direita ou à sua esquerda. Tipo, qual é o seu principal aprendizado sobre o juízo pré-advento?